Agora, oficialmente, boa noite a todos. Gravando, né? Antemão, já gostaria de agradecer muito a parceria da Humberta. Quando a gente vai pensando em temas da especificidade da pedagogia, né? É impossível não pensar na educação infantil. E claro que para falarmos desse tema, a gente traria a professora Humberta, né? Com tanta competência e maestria nesse tema, para discutir e bater um papo com a gente sobre ele. Agradeço também a Lu, a Luciana, que está aí conosco no esporte. Obrigada, gente. Ela que está nesse canal EAD aí, fiquem à vontade, podem conversar aí no chat, ela vai mediando com vocês. E o Humberto também a gente vai conseguindo ler e acompanhar aqui. Vamos mesmo tentar fazer um bate-papo, né? Fiquem à vontade para comentar e participar dessa roda de conversa, desse bate-papo, para a gente falar um pouquinho de educação infantil, né, Humberto? Exatamente, pessoal. A ideia foi fazer um bate-papo mesmo, para a gente poder estar trazendo essa realidade, né, as nossas experiências enquanto prática ali no dia a dia da escola, para compartilhar com vocês, né, e juntos a gente trazer esse repertório do que é importante para o pedagogo que atua na educação infantil. Então, sintam-se parte dessa mesa. É como se nós estivéssemos numa mesa trocando figurinhas, trocando conhecimentos. É isso mesmo. E dando continuidade às duas rodas de conversa que vocês já viram, né? Já falamos um pouco de concursos, de estilo de provas, e aí a gente vem falando de um tema muito importante para essas bancas e esses processos seletivos, concursos, ENAD, várias outras provas que vêm aí de alguma forma avaliar o conhecimento do pedagogo. Então, educação infantil. Vamos começar. Vamos lá, Olhando. vamos entender um pouquinho, gente, o que vem a ser essa educação infantil. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter clareza é a educação básica. O que compõe a educação básica? Nós temos a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, nós temos a creche, de 0 a 3, a pré-escola, de 4 e 5. Importante, é obrigatório a educação básica de 4 a 17 anos. Ou seja, a educação básica obrigatória é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Por que eu falo isso? Porque é uma das coisas que é muito cobrado em bancas de concurso e também, né, nas outras avaliações, porque as pessoas acabam gerando essa confusão. Né? A creche é obrigatória? Ela é obrigatória para o município oferecer, porque a creche, a educação infantil, né, no caso a educação infantil e a pré-escola, elas são responsabilidades do ente federativo do município. Tanto é que a gente vai olhar no Brasil inteiro, quem que são os responsáveis pela educação infantil pública? São os municípios. Enquanto que o ensino fundamental é compartilhado com o Estado, é o município, mas também o Estado. Já o ensino médio é responsabilidade do ente federativo Estado, né? Então, da rede estadual. Então, isso é muito interessante que vocês gravem, eu falo que gravem a ferro e fogo, né? Lá dentro, ó, pré-escola de 4 anos até 17 anos é obrigatório. A creche de 0 a 3, não. O município deve oferecer, mas é facultativo aos pais matricular ou não as crianças. É isso que estabelece a legislação educacional. Quer complementar, Samanta? E fica a dica, né? Porque muitas vezes olhamos para a educação básica e acreditamos que a educação infantil não faz parte dela. E faz. Ela é educação básica, inclusive 4 e 5 obrigatórios. E a mesma coisa para nós pensarmos no ensino médio, porque muitos, às vezes, não concluíram o ensino médio e esquecem aí que ele também está dentro da educação básica e como obrigatório. Então, às vezes, uma coisa que parece simples acaba se perdendo por conta de nomenclaturas. Então, a gente tem os três aí dentro da educação básica e a gente tem enquanto obrigatório estar matriculado de 4, lá na educação infantil, até o ensino médio. E outra coisa que também cai muito, pegadinha que cai muito, educação básica e ensino superior. Sim. Né?
É outra coisa. Educação básica, nós temos lá na legislação, nós temos educação básica, né? Que é isso aí que está no slide para vocês, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e nós temos o ensino superior, né? Lembrando que ensino superior não é obrigatório, tá, gente? É só para vocês terem essa noção do que compõe a educação brasileira hoje. E a educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, com um público diferenciado, com objetivos diferentes, ela vem com várias especificidades, porque muitas vezes as pessoas pensam que a educação infantil é como se fosse um preparatório para o ensino fundamental. E ela tem aí várias questões específicas, desde metodologia, organização de rotina, desenvolvimento, a organização de áreas do conhecimento que acontece no ensino fundamental é uma organização curricular diferente para a educação infantil, né? A gente vai pensar nas relações, nas brincadeiras, nas interações, nas convivências, e tudo isso vai ter muita especificidade, não, Berta? E eu acho que é importante a gente entender, né, que é uma outra coisa que às vezes a gente acaba confundindo, é que quando a gente fala em ensino fundamental, nós trabalhamos com componentes curriculares das disciplinas. Então, nós trabalhamos com o aspecto interdisciplinar. Já na educação infantil, não. Nós trabalhamos com campos de experiências. E nos campos de experiência, não tem divisão de disciplina. Nós trabalhamos de forma intercomplementar. Tanto é que, quando a gente pega todos os campos de experiência, a gente observa, eles têm objetivos de aprendizagem específicos, mas sempre ele vai estar trabalhando todo o processo, porque a ideia é trabalhar a formação integral da nossa criança. E na educação infantil, como disse a Samantha, né, apesar de a gente ter superado bastante isso, né, mas nós não podemos esquecer que toda a ação da educação infantil, ela precisa de intencionalidade. Então, eu tenho um currículo que está estabelecido na BNCC e ele precisa ter a intencionalidade de ser trabalhado. Eu sempre falo para vocês, a atividade, a experiência, ela pode ser livre para o aluno, mas para nós, professores e gestores, não, ela tem que ter sempre uma intencionalidade. Até o vídeo que eu coloco lá da galinha pintadinha na hora que eu estou recebendo o meu aluno na creche de 0 a 3, tem que ter uma intencionalidade. Então, essa palavrinha é chave, né? A questão da intencionalidade de todo o processo de educação infantil. Exato. E aí a gente vai pensar por quê? Por que a educação infantil tem tantas especificidades, né? Porque hoje nós percebemos a necessidade da infância, né? Que sempre existiu criança, mas nem sempre existiu essa infância. Antes, as crianças eram realmente vistas como adultos em miniatura. A gente já percebe que até as vestimentas eram assim. Então, imaginem que não existia literatura própria, não existia pensamento do seu desenvolvimento infantil como tal. Então, com essa evolução de pensarmos na criança em sua infância, a gente passa a caracterizar esse momento da vida de formas diferentes. Então, a infância, ela está tendendo, né? Ela vai sendo tendenciosa de acordo com a situação sócio-histórica e cultural. Hoje, a gente já enxerga a criança diferente de um adulto. Ela tem necessidades, ela tem características próprias para essa idade. E ela vai precisar ser, nós, enquanto educadores, né, precisaremos ter um olhar especial para essas características. E aí a gente vai pensar, hoje a gente tem uma criança com direitos, quando a Humberta coloca a questão de direito da criança ter acesso à creche, né? Então, obrigatoriedade do município ofertá-la, né? Então, a gente vai percebendo que há uma mudança de olhar para a criança, quando a ECA traz, por exemplo, os direitos que ela tem.
né? Então, ela tem direito à saúde, tem direito à dignidade, à educação e vários outros. Então, esse é um impacto muito grande quando a gente pensa na educação infantil que nós temos hoje, que nós temos um olhar para uma criança muito diferenciado do que a gente tinha anteriormente. E além dessas questões dos direitos, digamos assim, dessa base, dos direitos básicos, a gente ainda tem, que a gente coloca ali no poema, logo ao lado, né? Essa ideia de ter a fantasia, de ter o brilho nos olhos, de ter o movimento, a música do mundo, de pensarmos nessa investigação, nessa curiosidade da criança, dessa atenção, dessa segurança, desse cuidado. E isso tudo vai fazer parte da infância. E eu acho uma coisa que é importante também, ô Samantha, que as pessoas não podem esquecer, é que esse conceito de infância, ele foi construído há pouco tempo. E como você disse, sempre existiu criança, mas infância, não. Né? Então, o que acontecia? Primeiro que as crianças morriam muito rapidamente, né? Vamos falar até o começo do século XX, as nossas crianças não tinham vacinas, não tinham antibiótico, então o número de nascidos que morriam, de crianças que não passavam da primeira infância, era muito grande. Então, esse conceito de infância com características próprias, ele foi construído historicamente. E agora, no século XXI, nós estamos retomando um conceito de infância, porque, vejam bem, se infância é um período em que a criança vai trabalhar, né, vai desenvolver todos os seus campos, as suas áreas, né? Eu falo que são as janelas que se abrem para o mundo. Então, vejam bem, quando eu pego uma criança e comparo uma criança dos anos 80 com uma criança do século XXI, né, dessa segunda década, na verdade, nós já estamos na terceira década, né, gente? Primeiro, de 0 a 10, depois da segunda, nós já estamos na terceira década, né? E o que a gente vai observar? Aquela criança dos anos 80, dos anos 90, que andava pela rua, que subia escada, que pulava, que pegava, subia na árvore para apanhar manga, chupar, jabuticaba. Essa criança agora ela está fechada num apartamento em 4 paredes. Essa criança não sabe jogar bola, ela não pode andar sozinha, ela não consegue resolver os seus conflitos, porque ela está sempre numa mídia, né, numa mídia, e ali na hora que ela termina o jogo, ela faz o quê? Ela reseta e começa de novo. Então, essa criança, apesar do ECA estabelecer o direito à socialização, o direito à autoestima, o direito à educação, o direito à saúde, à alimentação, à segurança, essa nossa criança está tendo uma infância que ela não está tendo um contexto para desenvolver plenamente as suas áreas, né? Cognitivas, emocionais, motoras. Então, de um modo mais abrangente, essa criança ela está ficando quase sempre restrita a um processo, muitas vezes, no qual ela não tem interação. E isso vai trazer sérios problemas ao longo dessa formação. Então, pensar que nós temos essa infância com todas essas características que vem agora, diferente de tudo que foi proposto, que nós precisamos trazer esse olhar, com todos os direitos, com toda a sensibilidade da infância, mas nós encontramos com esse cenário, né? Muitas vezes isolados, pode ser que eles estejam todos conectados no mesmo jogo, conversando, né? Mas estão ali numa interação diferente do que nós estamos pensando enquanto desenvolvimento motor, enquanto linguagem, vários outros processos, como a Humberta trouxe, né, das décadas que se passaram. E aí fica também um grande desafio propor a essas crianças uma infância desse desenvolvimento integral, desse desenvolvimento de experiências, como a BNCC propõe para a gente. Então, olhar para essas crianças e pensar que eles estão nesse mundo onde a tecnologia é válida, é importante, pode colaborar muito, tanto com o processo de desenvolvimento, tanto com as construções das aprendizagens, mas que vem também limitando outras habilidades. Então, como nós, enquanto educadores, professores da educação infantil,
gestores da educação infantil, poderemos desemparedá-los, né? Poderemos tirá-los desse contato apenas voltado para a tecnologia. E isso, gente, é muito sério, sabe? A gente tem observado que o que acontece? Essas crianças, elas têm utilizado. A gente não é contra, né? Vamos ser muito franco, a gente não é contra o uso das tecnologias. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas tudo tem que ser com equilíbrio, né? Olha só, hoje nós precisamos oportunizar, sim, as crianças a fazerem uso da construção do uso da robótica. Crianças da educação infantil, elas podem trabalhar, como que eu faço? Eu dou movimento para o objeto, eu construo, né? Como que são objetos de processos investigativos que eu vou trabalhando com o meu aluno e eu vou produzindo essas oportunidades, né, de construção e fazer relações e pesquisa. Mas equilíbrio. Então, que você dê para uma criança um tablet, um celular, para ela jogar ali 10 minutos, 15 minutos, é uma coisa. Deixá-la de frente a esse tablet, a esse celular, 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso é abandono de incapaz. Então, a gente tem que ter essa clareza, né, muito especificamente. Já vou deixar você falar, Daiane, só vou concluir o pensamento aqui. E aí vem o papel nosso enquanto professor, enquanto educador, enquanto gestor de educação infantil. Então, na hora que eu faço o meu planejamento, na intencionalidade, né, eu vou colocar para os meus alunos assistirem um videozinho, um desenho animado. Isso é proibido? Não, não é proibido. Mas qual é o meu objetivo de aprendizagem para que aquela criança assista aquele vídeo? O que eu vou trabalhar a partir dali? Porque para ela não pode ser tão somente assistir passivamente. Eu tenho que ter a intencionalidade daquilo que eu vou trabalhar com este aluno. Ok, Daiane, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professoras. Estava meio sumida, estava sem celular, mas agora já me ajeitei aqui. Eu adoro participar das aulas, assim, quando eu consigo participar. Legal. É engraçado abordar vocês estão falando desse tema, que hoje aconteceu uma coisa específica. Meu filho aprontou, ele tem 10 anos. E aí o castigo da gente sempre é ficar sem celular, né? O castigo hoje em dia da gente é isso, é ficar sem celular. Quando eu era criança, meu pai colocava a gente num cantinho, colocava a gente no quarto, hoje a gente deixa sem celular. E eu observei o quanto ele brincou sozinho, sabe? O quanto ele pulou e ele falou sozinho e ele usou a imaginação. E é bem legal vocês estão falando disso e eu me atentei a isso agora. E é verdade, às vezes a gente usa o celular até como escape para a gente mesmo, não é? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e deixa eles ali mexendo no celular, assistindo vídeo e, enfim, e não é legal, né? São os novos momentos familiares, né, Daiane? Porque a gente sabe que hoje as especificidades da família, né, os pais trabalham fora, chegam em casa no final do dia, tem que arrumar janta, preparar as coisas para o outro dia, ajudar os meninos a fazerem os deveres. E ali, dar o celular acaba sendo um componente que acaba trazendo um pouco de tranquilidade. Mas a que custo que fica essa tranquilidade? E aí que eu falo, na primeira infância, nós temos que ter os nossos filhos junto conosco. Então, é preferível, né? Não é que você vai proibir, mas se você vai lavar a louça, né, você vai ensaboando, peça para ele enxaguando. Né? Te dá um pouquinho de trabalho, mas isso vai ajudar na formação desse ser humano, desse cidadão. Ele vai se sentir confortável, né, e vai desenvolver habilidades motoras, trabalho cooperativo. Então, a gente tem que entender que a educação infantil ela não fica só sob responsabilidade da escola, é da escola e da família. É verdade, verdade. E esse relato vai ficando cada vez mais presente, a gente vai vendo nas redes sociais, né? Quanto as famílias vão trazendo esses relatos de quando a criança sai da tela, ela é outra criança, né? Quanto eles aprendem até a brincar, que coisas que talvez tenha ficado para trás em outros momentos. É quando a gente pensa, tem uma criança com direitos, com necessidades e características específicas, que muitas vezes em casa ou fora da escola,
é colocada muito tempo nas telas, até por conta dessa nova condição social que nós temos. Aí a gente vai pensar no seguinte: o papel da escola, então, é voltar os seus olhos para esse desenvolvimento integral, indo muito além das habilidades, competências cognitivas, muito além de pensar só nos conceitos e nos conteúdos, e buscando outras habilidades. Aqui a gente traz um nome que vem muito forte, até comentei aí na nossa última mesa redonda, que são as competências socioemocionais. Eu lidando comigo mesma, eu lidando com o outro, e nós nos relacionando e convivendo, e interagindo no mundo como um todo. Assim como a gente vai agir e atuar durante toda a nossa vida, em todos os espaços que nós estamos. Então, pensando nesse desenvolvimento integral, nós vamos conseguir ter um olhar para o nosso planejamento. Então, pensar que a gente tem um sujeito que está construindo a sua identidade, que está inserido dentro de uma cultura, mas que também vai respeitar e ter acesso a outras culturas, às questões morais, às questões intelectuais também, que precisam fazer parte, afinal, a gente também traz o conhecimento científico, o conhecimento, né, para dentro da nossa escola, né? A gente está falando de educação, e também as questões sociais e emocionais. E é interessante, Samanta, porque isso não está estabelecido, né? Não é da nossa cabeça. Isso está estabelecido no currículo da Base Nacional Comum Curricular. Quando a gente pega as 10 competências básicas da educação, as 10 competências da educação básica, Gerais, né? As competências gerais, elas já estão lidando com isso. Né? Essa questão da identidade, projeto de vida. Só que para uma criança de 3 anos, eu não vou falar de projeto de vida. Né? Então, eu vou trabalhar com a identidade dela. Eu vou trabalhar com os aspectos emocionais, saber lidar, saber reconhecer as expressões. Então, é lidar com o eu, o outro, o nós. Então, quando a gente pensa nessa formação integral, que são as competências socioemocionais, elas estão estabelecidas nas competências gerais lá da Base Nacional Comum Curricular. E quando a gente pensa nas 10 competências gerais, a BNCC, né, só assim para ampliar um pouquinho, a BNCC traz 10 competências, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, traz 10 competências gerais, logo no início, falando para nós trabalharmos, obrigatoriamente necessário inserir essas 10 competências nos currículos do Brasil todo, pensando na educação básica toda. Então, a gente volta lá no primeiro slide, do infantil ao médio. Às vezes, mas vou trabalhar a identidade no infantil? Vou. Vou trabalhar a identidade no médio? Vou também, de formas e situações diferentes. Raquel, à vontade. Samanta, Alberto, vocês estavam falando a questão do celular. Eu trabalho na educação infantil, tenho 23 anos. E vocês falaram, eu passei por 2 fatos com 2 crianças. A questão da tela. Por quê? Uma criança foi tirada da tela. Para quê? Para observar o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque quando a criança está na tela, ela não consegue desenvolver todas as habilidades. E muitas coisas, como a criança não desenvolveu, ela é confundida muito, com autismo. E uma criança foi tirada da tela. A criança desenvolveu perfeitamente depois que tirou a tela. A psico chamou, conversou, pediu apoio dos pais, para que fosse feito o mesmo trabalho em creche, fosse feito em casa. A outra criança, ela não comia, só com a tela. Então, a gente não conseguia observar. Por quê? Porque ela estava comendo no automático. Então, não dava para perceber a seletividade alimentar dela. Quando foi tirada a tela, a gente começou a observar alguns aspectos nas crianças, né? Aí, um fechou laudo, mas o outro não fechou, porque a tela não consegue deixar a criança se desenvolver, ela não conseguia desenvolver hábitos, gostos, preferências, por quê? Por causa da tela. E ela fazia tudo que fazia no desenhinho, nos vídeos que ela via, ela era repetitiva. Então, depois que tirou, só depois que conseguiu tirar a tela, a gente conseguiu fechar um laudo e o outro não fechar o laudo.
Ou seja, na realidade, Raquel, nós temos hoje, né, muitas crianças que têm o espectro autista, que se encaixam no espectro autista, e outros que o ambiente está gerando um processo assim. Porque você imagina uma criança cujos pais dão tela o dia todo, essa criança, ela chega, ela acorda, ela pega celular, ela assiste joguinho, ela pega o joguinho, ela passa, ela muda sem parar, ela não tem foco, ela não conversa, a família fica o tempo todo, cada um no seu celular. Qual que é o nível de interação que essa pessoa tem? Ela, claro que ela não vai saber olhar no olho de outra pessoa, porque ela fica o tempo todo na tela. Então, nós temos que entender que os processos de formação da infância estão entre o cuidar e o educar. E o cuidar e o educar são necessariamente aspectos que são diferentes, mas são integrados. Então, quando a gente fala cuidar e educar, passa pelo processo de interação de famílias e de escola. Então, quando eu pego uma criança, né, essa criança de 0 a 18 meses, vamos falar, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece que crianças de 0 a 18 meses são chamadas de bebês, crianças de 19 meses, né, até 3 anos e 11 meses são chamadas de crianças bem pequenas, e as crianças de 4 e 5 anos são chamadas de crianças pequenas. É isso que a BNCC estabelece como classificação. E todo esse processo envolve o cuidar e o educar. Por muito tempo, tinha-se a ideia que o cuidar ficava por conta de 0 a 3 e o educar de 4 e 5. E sabemos que não é. O cuidar é olhar esse afeto, é desenvolver o cuidado com a higiene da criança, nomear as coisas, desfraldar. Né? Então, a gente tem recebido crianças de 4 anos, de 5 anos, usando fralda, porque as famílias elas não estão tirando a fralda da criança em torno dos seus 24 meses. Né? É claro que tem criança que tira um pouquinho antes, tem criança que é um pouquinho depois, mas são processos que envolvem o cuidar e o educar. Só que as famílias estão estabelecendo, jogando essa responsabilidade que tem que ser compartilhada para a educação infantil. Então, esse movimento, né, de responsabilidade do cuidar e educar, ele é compartilhado. A própria legislação educacional fala, é responsabilidade da família e do Estado a educação das crianças. Então, quando fala isso, a responsabilidade é justamente isso que a gente precisa fazer, né? Aliar esses processos. Isso a gente não pode deixar para trás, né? É ter sempre este cuidado. Se fosse um plano de fundo, né? Então, olha só, a gente tem a lente do desenvolvimento integral, a gente tem um currículo organizado, uma rotina entre o cuidar e o educar, e nós temos como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras. A gente colocou, né, uma brincadeira mesmo, é o eixo para fazer essa educação infantil rodar. Né? As práticas, as experiências precisam estar envoltas disso, das interações e das brincadeiras. A necessidade de trazermos o brincar para dentro da educação infantil, para dentro da sala de aula, para dentro da escola, vai se mostrando muito além, e cada vez mais, importante. Porque a Humberta já falou bastante de intencionalidade. Não é jogar vários brinquedos para as crianças, não é só isso. Né? O brincar é muito além das brincadeiras como quem olha por fora. A gente tem intencionalidade pedagógica, a gente tem simbolismos, a gente tem desenvolvimento integral, a gente tem desenvolvimento de habilidades específicas, e é pensando nessas brincadeiras que a gente vai desenvolvendo as nossas experiências. E isso a gente é um fato que é muito relevante de ser considerado, gente, porque eu já cheguei em algumas escolas de 4 e 5 que a ideia era que a criança, a gente fala que fosse escolarizada. Então, você colocava a criança de 4 anos numa carteira para ela fazer as atividades ali no papel. E a gente sabe que não sendo, igual eu falo tudo, o equilíbrio é a base, mas nós não podemos
deixar a criança só no campo da atividade. A criança da educação infantil, ela tem que construir experiências. E essa experiência, qual que é o campo? Qual que é o eixo estruturante? É o brincar, é o lúdico. Então, é o simbolismo, é o faz de conta. E o brincar é muito importante que a gente entenda quais são os tipos de brincar. A gente brinca, né? As brincadeiras de construção, a gente brinca as brincadeiras de faz de conta e as brincadeiras de regra. As brincadeiras de construção é o encaixe, é uma coisa em cima da outra, né? O faz de conta é o brincar de casinha, brincar de professora. Quer conhecer como que é a professora do seu filho? Vai lá, brinca com seu filho de escolinha. A criança vai repetir a atitude da professora. Quer conhecer como que a família cuida dessa criança? Brinca de casinha com essa criança na escola. Você vai conhecer como que os pais lidam com essa criança. Então, o faz de conta é onde a criança constrói os simbolismos e faz esse jogo de relações tão pertinentes ao desenvolvimento, né, da sua identidade, das suas emoções. E também o brincar com regras. Quando eu jogo com o outro, tem a regra, quem que é o primeiro, quem ganha, quem perde. Então, na escola, eu preciso trabalhar com esses 3 tipos de brincar, com esses 3 tipos de brincadeira, né? Que é o aspecto da nossa cultura lúdica, mas ela tem a intencionalidade e tem os tipos de brincadeira. Pois não, Raquel? Não, Berta, porque não abaixei a mãozinha. E proporcionar esses momentos de brincadeira inseridos no planejamento, não é no tempo que sobra, é realmente dentro do planejamento e com intencionalidade, vai ser cada vez mais importante, porque cada uma delas vai desenvolver habilidades essenciais, inclusive habilidades que estão dentro da base. E olha só, a brincadeira ela é uma grande manifestação da infância. Ela é produzida por aqueles que da brincadeira participam. Então, pensem só, as crianças elas aprendem a constituir entre o real e a imaginação a sua cultura lúdica. E esse termo lúdico, a questão da ludicidade, vai estar sempre muito presente na grande maioria dos processos por aí, né? Sejam em provas, em questões discursivas, nos planejamentos das escolas, nas reuniões de módulo. A gente precisa trazer a ludicidade para dentro de sala. E aí a gente vai esbarrar em vários conceitos, né? Como a Humberta disse, o equilíbrio é muito importante. Não fazer com que as crianças fiquem presas em registros e tudo mais, que eles realmente passem pelo corpinho, né, por essas experiências todas. E aí, enquanto brinca, o aluno, a criança, vai ampliando a sua capacidade corporal. A gente foi colocando essas imagens de uma forma muito proposital, né? Ela vai tendo mais consciência dela mesma, mais noção do espaço, percepção desse espaço que a cerca, mais consciência do outro e também percepção de si mesma. Ela vai conseguindo perceber formas diferentes de explorar o mundo, de explorar esse espaço que a cerca e de conseguir se conhecer, conhecer o outro e se relacionar, né? Desde as regras, as questões de convivência, a questão de organização, até mesmo as questões do o eu, o outro, nós, as questões de espaço e tudo mais, né? Vai entrando. Era isso que eu ia colocar, Samanta. No brincar, a gente trabalha os campos de experiência, né? O eu, o outro, nós. Quando eu estou ali na frente do espelho, né? E eu pinto o narizinho da minha criança de vermelho, ela passa a mão no próprio nariz ao invés do nariz lá do espelho, é a identidade, né? É o eu, o outro e o nós. Quando a gente trabalha corpo, gestos e movimentos, é perceber o seu corpo passando no dentro, no fora, fazendo circuitos para essa criança perceber a sua relação corporal no espaço em relação aos outros, né? Quando eu trabalho com o outro, eu cedo a minha vez, eu resolvo os conflitos, né? O eu, o outro, nós, né? Escuta, fala, pensamento, imaginação. Quando eu converso com o meu aluno e me faço entender, com o meu coleguinha, me faço entender, a gente está trabalhando, mas brincando também.
Vou só voltar no slide anterior para que vocês observem as imagens, né? Pensem ali quantas coisas são desenvolvidas em cada momento daquele, né? Questão de tônus muscular, questão de imaginação. A gente olha as crianças ali com terra, né? Talvez cozinhando, criando, faz de contas de profissões diferentes, construções. Olha a quantidade de tipos de brincar. O uso de materiais heurísticos, né? As brincadeiras heurísticas que estão retomando e sendo tão necessárias hoje em dia. E aí, avanço mais um, para pensarmos mais um pouco. Olha lá, né? Fazendo o faz de conta de novo, o simbolismo. Né? Então, tá colocando roupa no varal, tá brincando de comidinha, tá se fantasiando no processo de imaginação. E esse brincar interativo, tanto com a professora, tanto com os colegas, vai contribuir para esse conhecimento de mundo, além de poder oferecer muita riqueza e muita complexidade dentro das brincadeiras. Por mais que pareça simples, está construindo ali muitos conhecimentos, muitas aprendizagens. Daiana, fica à vontade. Professores, eu nem sei se cabe aqui a minha pergunta, mas me levantou aqui uma curiosidade. As crianças que perderam esse desenvolvimento na pandemia, assim, no caso, o meu filho, pegou ele ali Antes eu não tinha conhecimento, né, do que era primeiro período, segundo período, agora trabalhando em escola eu tenho essa noção. Mas ele perdeu um pouco, assim, desse desenvolvimento que a gente, assim, como pais que não têm, que são leigos dessas coisas, né, antes de conhecer, a gente não sabe desenvolver isso em casa. Às vezes desenvolve no dia a dia, mas sem querer, né, não é uma coisa intencional. Teve alguma lei, tem alguma lei na BNCC com relação a isso? Teve alguma mudança? Continua a mesma coisa? Tipo assim, segue o fluxo e é isso? Porque meu filho, hoje eu vejo ele um pouco prejudicado, sabe? Ele está no 5º ano e, sim, muito prejudicado, por falta dessas coisas que parecem tão simples, mas que fazem muita falta. Muita falta. Até mesmo utilizar a tesoura, sabe? Muitas vezes é uma coisa que eu tive que treinar com ele ali já no 3º, 4º ano, prejudica muito mesmo. A legislação ela estabelece isso, né? A pandemia ela trouxe processos de progressão, mas buscou trabalhar voltando alguns aspectos, mas nós sabemos, o comprometimento, ele houve, né? Ninguém passou pela pandemia ileso, mesmo as nossas crianças. Então, eu falo assim, as famílias, né? O grande problema é que antes a gente conseguia lidar com isso de uma maneira mais tranquila, né? O faz de conta, as brincadeiras, justamente por ser o ar livre, a gente tinha horta em casa, então as crianças, elas brincavam, fazia de conta, né, fazia o sabugo de milho virar boneca, que é a construção do pensamento simbólico, e corta, e recorta, e rasga, então tudo isso ajudava esse movimento, né, esse desenvolvimento. Agora, sem dúvida nenhuma, que o aluno, a criança, ela vai se recuperando. Nós sabemos que o ser humano, ele tem o cérebro muito volátil, ele consegue se reestruturar. Então, aos poucos, com as experiências da escola, ele vai construindo muitas dessas habilidades que ficaram para trás, Daiane. Então, acho que você pode ficar tranquila, né? Com o tempo, ele vai recuperando. Elisângela, pode falar. Eu ia só fazer uma consideração no que a Daiane falou, que após a pandemia, né, acabou que a gente mesmo incentivou as crianças a ficarem com a tela na mão, porque para estudar tinha que ter um celular, então todo mundo teve que se adaptar e teve que ter um celular para poder participar das aulas. E hoje, conseguir fazer com que a criança... Eu tenho 2 filhas, cuido de uma criança autista, então são mundos completamente diferentes. Eu tenho uma menina de 10, uma de 15. No entanto, o estudo, fazer com que a criança estude, hoje ficou muito difícil. Por exemplo, as minhas têm celular, tem os horários do celular e tudo certinho, mas para estudar, elas não conseguem estudar no celular. O que é estudar no celular? Pôr no Google, fazer a pergunta e quer que o Google dê a resposta certa. Fazer uma pesquisa, usar essa ferramenta para fazer uma pesquisa, eles não conseguem. E eu vejo que não é só a minha, porque assim,
perto da minha casa, é tudo família perto, tem 8 meninos. E eu já vi que todas estudam no mesmo contexto, querendo a resposta pronta. Aí, às vezes, eu falo assim, não, vamos pegar o livro? Porque no livro tem essa resposta. Você leu o livro? Mãe, a tia não pede livro. Como assim não pede livro? Se tá tudo no livro, o governo mandou o livro para você estudar no livro. Não, mãe, é só por aqui que sai a resposta. O livro é uma coisa absurda. A gente vai encontrar várias teorias nessa fala, né? Por exemplo, a gente vê o Moran tem uma fala que eu gosto muito sobre isso, que ele fala o seguinte: as informações, os conceitos estão aí de fácil acesso para todo mundo. O que o professor vai precisar fazer é ensinar esse aluno a navegar em todas essas possibilidades, usar isso realmente a favor da construção da própria aprendizagem e não das respostas prontas. Isso vai ficando cada vez mais cultural. Eu acho que quanto mais a gente vai percebendo essa pipoca no celular, né? E cai notificação, e cai notícia, tem Instagram, tem TikTok, tem não sei o quê. E aí a gente vai percebendo essa quantidade de informação, eu penso que é mesmo ensiná-los a navegar nesse mar que está tão acessível, cada vez mais acessível. Então, é um papel de um professor que entende a tecnologia enquanto auxílio, apoio, ferramenta da aprendizagem para essas construções, ensinar isso, esse navegar, ensinar até a pesquisar. Porque, olha, você pode buscar um texto pronto no ChatGPT, você pode buscar uma resposta pronta no Google, mas você vai ler? Você vai conseguir construir alguma coisa em cima disso? Você vai reformular essa resposta? O que você entendeu disso, né, Samanta? Explica para mim o que você entendeu disso. Então, o problema não é usar, é como isso está sendo colocado a favor da minha aprendizagem, não só da resposta da professora. Porque não tem problema pesquisar ali. Mas e aí? A partir disso, eu estava vendo uma professora falando na reunião, no recreio, na sala dos professores, ela falando que descobriu que o aluno está fazendo os deveres na Alexa. Ele lê a pergunta, fala, Alexa, responde para mim, né? E lê a pergunta para a Alexa. Olha só, nem é uma pesquisa mais, é ali, né? Naturalmente, rapidamente. Então, e aí? O que nós vamos fazer com isso? Porque isso está cada vez mais presente. E eu acho também que, assim, não só eu acho que os demais pais têm muita dificuldade de conseguir fazer com que eles leiam. Perdeu-se o hábito da leitura totalmente, porque igual as minhas, eu tô lá fazendo, elas querem que eu leia para elas entenderem, porque quando ela lê, ela não entende. Eu falo, como assim, se você lê, não entende? Não, mas mãe, lê para mim que é mais fácil para mim entender. Tem sido uma característica não só da geração das crianças, viu? Acho que tem sido uma característica do século, quase, né? A dificuldade de leitura, né, de ler realmente as orientações, um passo a passo, uma pesquisa a fundo, né? Isso acho que está sendo um grande, digamos assim, desafio, né? Desses anos que estamos aí abrangendo. Crianças, jovens e adultos, né, Samanta? Com certeza. E aí a gente está tentando se formar, né? Tipo assim, que entrou nessa área, que quer... Tipo assim, eu entrei, eu quero fazer diferença. Eu queria, tipo assim, tem o celular, tem a internet, então como que eu vou usar isso aqui para fazer o meu aluno estudar e chegar em casa? Não, mãe, eu não quero assim, eu quero do jeito que a tia ensinou, porque quando as minhas falam, não, mãe, não foi assim que a tia ensinou. Aí tudo aquilo que eu tô tentando fazer se perde, porque não foi assim que a tia ensinou. E outro relato delas também, e que eu fico muito triste, tipo assim, mãe, para que eu vou fazer? Chega lá, a tia põe celular, manda lá no quadro o que é para escrever do livro, e ela fica no celular, ela nem vai corrigir. Então é uma coisa que me dói muito também, esse tipo de relato. E por isso que esse papo é tão importante, né, Humberta? Porque vocês que estão na formação, quem estiver aí na formação inicial, tem gente que já está na segunda graduação, possa ter esse olhar diferenciado também dentro da sala de aula, enquanto gestores, enquanto professores, que vocês estão se formando. Né? E aí a gente volta no que a Dayana falou. Nós estamos com seres humanos que são capazes de continuar desenvolvendo habilidades e competências ao longo de toda a vida. Então, continue fazendo diferença onde você estiver. E aí vem o que a Valquíria coloca ali, a questão da tesoura, né? Que eu acho que é só para a gente retomar, para a gente avançar, gente.
é muito importante a gente entender que o que é essa questão do uso da tesoura. Para a criança chegar na tesoura, ela precisou primeiro trabalhar punho, ela precisou trabalhar com rasgadura, fazer bolinha, bater bola, jogar bola na parede, trabalhar braço, antebraço, movimentos amplos para depois fazer movimentos de pinça, para depois fazer esse movimento aqui da tesoura. Então, o grande problema é que de quando essa professora corta o texto para essa criança e cola no caderno, ela não está dando espaço para essa criança desenvolver. É a mesma situação da professora que faz um mural belíssimo, só que a produção é toda impressa e recortada pela professora, não é produção autoral dos alunos. Então, tudo isso vai gerando o quê? A questão do aluno não se sentir preparado em ser protagonista no processo. Né? Então, é claro que uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela não vai saber cortar. Uma criança de 2, 3 anos, é muito raro dela saber cortar. Né? É a partir de 3 que ela consegue. Né? Eu vou falar 3, eu estou sendo boazinha, né? Porque a tesoura é só geralmente depois da coordenação motora de 4 anos e pouquinho. Então, são aspectos que a gente precisa considerar e conhecer o desenvolvimento motor para ver o que a criança consegue ou não. Pois não, Adrinéia, pode ir falando. Olá, boa noite a todos, para os professores. Então, falando a professora Samantha estava falando da questão do chat GPT, essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em casa, porque a professora de português, meu filho tem 13 anos, a professora de português tinha falado para fazer o resumo do livro, mas ela mesma estava trabalhando a questão de ler os capítulos na sala e mandando que os alunos colocassem ali, escrevessem o que seria mais principal desse assunto, para no final lá das aulas, né, depois de umas 2, 3 semanas, ela está fechando esse resumo com as crianças. E ela acabou que mandou fazer isso em casa, não é? Então, ele virou para mim e falou assim, mamãe, mas é só copiar. Eu disse, não, Tavinho, não é só copiar. Isso daí não vai dar a coesão e a coerência que precisa no texto. Você tem que arranjar umas palavras, não é? Para dar conexão lá no que você quis dizer do primeiro capítulo, do segundo até o final. Ele vira para mim e fala assim, mãe, vamos colocar no chat GPT que dá certo. Eu falei assim, vamos fazer um negócio? A mãe vai ajudar você a dar essa coesão e essa coerência para o seu texto, depois a gente vai ver no chat. Quando ele começou a ler o que o chat deu, não, mas ela está errada, os personagens não são nem esses. Eu falei assim, viu? Se a pessoa não tivesse feito no chat, não pode. Tem que ter. Ele né, mãe? Nem sempre dá certo, né, você? Nem sempre dá certo. Perfeito. É o desenvolvimento do pensamento crítico. Exatamente. Né, de entendermos com profundidade o que é aí essa tecnologia vai favorecer o processo. E aí a gente volta. Não é só o conceito, não é só o conteúdo, mas é a forma como isso acontece. E quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de interações e brincadeiras, o eixo que faz o catavento rodar. Né? Interação com o quê? Já que a gente falou um pouco do brincar, vamos pensar nas interações. Que interação que é essa que a BNCC quer como eixo estruturante da educação infantil? Ela está falando de interação com outras crianças, com os objetos, com o espaço físico, com o meio ambiente, a família dentro da escola e a escola junto com essa família dentro da casa, dentro dos seus espaços. E aí a gente vai, novamente, para as ilustrações, pensar um pouquinho nessas interações, né, Humberta? Uhum. Porque a criança, gente, a interação a gente aprende a interagir interagindo. Por isso que as telas, elas tiram isso do nosso aluno. Porque para eu brincar e respeitar o espaço do outro, eu preciso brincar. Para eu poder ouvir uma história, eu tenho que saber ouvir. Para eu recontar uma história, eu preciso saber pensar. Então, quando eu penso em todos os campos de experiência que nós precisamos desenvolver na educação infantil, corpo, gestos e movimentos, relações, transformações, quando eu penso traços, sons, cores e formas, o eu, o outro, nós, escuta, fala, pensamento, imaginação, tudo isso gera no meu aluno,
né? Movimentos nos quais ele tem que fazer, não enquanto atividade, mas enquanto experiência, que ele vivencia, que ele percebe, que ele sente, que ele reflete. Então, eis aí o papel do professor de fazer com que esses eixos estruturantes das interações, das brincadeiras, deem sentido à intencionalidade da aula. Então, é isso que a gente precisa trazer para este contexto. E aí, quando a gente pensa em intencionalidade, a gente vai pensar em planejamento, em colocar essa criança como centro do processo. Então, a gente vai potencializar esse aprender, esse brincar, com contextos planejados, com espaços organizados, materiais, interações que vão enriquecer essas experiências desses alunos que vão ser protagonistas. Então, lembra que a gente comentou lá na mesa redonda passada desse aluno ativo, no centro do processo, construindo os seus conhecimentos? É sobre isso. Trazer essas experiências e essas relações que vão constituir esse sujeito por meio de experiências. E aí a gente vai pensar na diferença de atividades. É claro que a gente colocou atividades entre aspas, vocês pensarem que são essas atividades de só pinte, né? Não tem interação, não perpassa pelo corpo, e as experiências de aprendizagem. E aí a gente traz um exemplo aqui para vocês. Que é uma coisa que a gente tem colocado muito, né? Que a própria BNCC estabelece, os novos movimentos da educação infantil, os fóruns têm trazido, né? Porque nós não trabalhamos mais com um calendário, né? Antigamente, eu falo que o nosso currículo, ele era a partir das datas comemorativas. Quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, a gente começava com Carnaval, do Carnaval a gente ia para o dia do circo a gente já ia para a Semana da Alimentação vinha dia do índio, assim. Então, todas as experiências escolares, todas as atividades escolares, a gente já tinha pronto, porque o nosso currículo era dessa forma. Hoje nós sabemos que não pode ser assim. Nós temos que trabalhar a cultura dos povos indígenas ao longo de todo o processo da educação infantil, com experiências, quais as contribuições, quando eu estou trabalhando alimentação, quais as contribuições dos povos indígenas, quando eu estou trabalhando com os meus alunos sobre os hábitos, as palavras, quais são as palavras que foram adquiridas, quais as lendas que vêm dos povos indígenas. Então, é muito importante a superação daquele currículo por datas comemorativas. E eu falo que isso a gente tem que combinar com as famílias, porque as pessoas têm uma ideia, na semana da Páscoa, eu acho lindo as crianças saírem de coelhinho. É lindo, é uma gracinha, mas qual que é o objetivo disso? Né? Então, qual que é o foco da experiência de trabalhar com isso? Lembrando que a escola pública ela tem que ser laica. Laica, ela não pode trabalhar com princípios religiosos, com dogmas religiosos. Então, a gente tem que trazer essas reflexões, porque hoje o currículo ele não pode ser para reprodução. Eu quero um sujeito que é protagonista, que saiba criticar e posicionar diante do mundo, ou eu quero um aluno passivo, reprodutivo, que faz tudo que todo mundo manda? Então, é isso que a gente tem que discutir com os pais, né? O que hoje a sociedade solicita dessa formação humana e o que solicitava antes, para a gente poder mostrar para esses pais que hoje o mundo mudou e o currículo também mudou. Porque é lindo a gente chegar lá e encontrar um mural, né, com as mãozinhas das crianças e tudo mais. Mas o que foi entendido da cultura dos povos indígenas? Né? Quais os objetivos e as experiências que foram vivenciadas ali? A gente traz esse exemplo aqui dessa escola, eles fazem estações culturais. E aí, algumas dessas estações foram, ao longo do bimestre, voltadas para os povos indígenas. E aí, eles fizeram desde as questões de modelagem, né? Fizeram modelagem de argila, as questões aqui de artefatos musicais, aqui eles tocam, né? Eles vivenciam rodas, eles levam capoeira também, trazem um pouco de outras culturas para dentro dessas discussões, trazem sobre alimentação, e aí realmente é pensado na cultura, muito mais do que apenas
uma atividade de reprodução. E aí, eu acho que isso, Samanta, mostra bem a diferença de atividade e de experiência. Né? A atividade é mãozinha. Acabou por ela mesma. A experiência não. O aluno vivencia o processo. E aí, novamente, equilíbrio. Depois da experiência, pode ter um registro? Tem, né? A gente vai caminhando para esses lados. E aí a gente volta com essa palavrinha, né? Tão importante. Intencionalidade. Tem gente que vai chamar de intencionalidade pedagógica, intencionalidade educativa, que vai aí voltar para ter objetivo, para ter intenção. Desde os momentos livres para as crianças, eles têm objetivos pedagógicos por trás, né? Eles têm objetivos de desenvolvimento de habilidades, de desenvolvimento de competências e desenvolvimento infantil, de um modo geral. Todos os momentos eles precisam ter ali essa intencionalidade. Não pode ser apenas momentos, temos que ter constância. Sim, é durante todo um planejamento, né? Quando a gente fala de momento, a gente fala de todo o planejamento anual, todo o planejamento de ensino, de aulas que nós temos aí dessas crianças. A gente fala de currículo, né? O currículo, a rotina, ela tem que ser permeada de intencionalidade pedagógica, não apenas datas comemorativas, nem atividades isoladas, mas nós estamos falando de repensar no currículo da educação infantil, da rotina ser organizada com intencionalidade pedagógica, desde as questões de desenvolvimento conceituais até o dia a dia ali dentro de sala de aula. Tudo isso com intenção. E aí a gente vai pensar um pouquinho em BNCC. A gente vai pensar um pouquinho nessa base. A BNCC, ela estabelece 6 direitos de aprendizagem. Então, olha só, como não ter intencionalidade pedagógica, se eu estou falando de 6 direitos. A BNCC, que é um documento obrigatório, ela fala desses 6 direitos. Então, ela vai trazer o conviver dentro dos nossos planejamentos, a criança expressar-se, explorar o mundo, o meio, explorar os espaços, a sua identidade, conhecer-se, entender quem sou eu perante o outro, dentro lá do conviver, o brincar, o participar dessas experiências não é só ouvir, não é só colorir, mas é estar participando ativamente desses processos. Então, o explorar, né? O fazer, explorar o mundo à nossa volta. E realmente colocar essa mão na massa, né? Deixar com que a criança perpasse tudo isso pelo corpo. Lembra lá dos 5 sentidos, lá de ciências do ensino fundamental, né? Deixar perpassar pela audição, pela visão, pela pele, né? Pelo tato, pelo paladar, pelos cheiros. Deixar com que passe aí por todo esse corpinho. E aí a gente tem os campos de experiência. Não são disciplinas, né? São campos que eles não terminam, não são delimitados, eles são expansivos, eles interagem uns com os outros, eles não têm essa delimitação que as disciplinas podem nos propor enquanto conteúdos. Enquanto eu estou trabalhando uma habilidade, ela pode envolver vários campos de experiência. Apesar de terem objetivos específicos, né, a gente consegue enxergar essa interação entre os campos de experiência no dia a dia ali. E é a intercomplementaridade, né? Sim, elas se complementam. E aí, gente, para ilustrar um pouco de tudo isso, né, que a gente veio falando, a gente tem lá a criança no centro, com os eixos de interações e brincadeiras, permeadas de experiências que envolvam esses campos de experiências com objetivos e também envolvendo os direitos de aprendizagem. Então, é esse ciclo todo que se complementa, que se interage com intencionalidade pedagógica, que vai ajudar com que essa criança se desenvolva, que vai permitir com que essa criança seja
desenvolvida dentro de um olhar integral, de um olhar humanizado, né? Que ela consiga ter as suas especificidades lá da infância, que nós falamos nos primeiros slides, os seus direitos serão ali colocados em prática. Eu acho que políticas educacionais a gente podia deixar para um próximo dia, Samantha. Com certeza. Mas para ficar a ilustração, a educação infantil ela é permeada de políticas, né, de legislações, de diretrizes que vão aí garantir esse currículo, esses direitos dessas crianças. E a gente pode deixar para bater um papo sobre cada um ou todos esses itens, né, o ECA, a BNCC, as diretrizes curriculares para a educação infantil e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB. Aqui tem muito assunto para a gente tirar, viu, gente? Muita coisa. Muita coisa. Que dá para a gente bater um papo aí num próximo momento. Tá bom? Pessoal, é sempre um prazer dividir esse espaço com a Samantha. Como a gente aprende. Que delícia. É muito bom participar, te ouvir, compartilhar essas mesas com você. Sempre aprendo muito e me sinto lisonjeada, né, de ter você como parceira aí de trabalho, minha professora, minha colega de trabalho, é muito bom aprender com você, né? Muito obrigada pelo convite e sempre pode contar comigo. Muito obrigada, viu? A parceria aqui, ela é grande. Obrigada de coração. Pessoal, obrigadão por tanta gente aqui, né, Samantha? Que delícia que foi esse movimento. E faremos mais vezes. Ativas, gostei muito, muito bom ter vocês aqui ao vivo com a gente. Depois podem assistir gravado novamente, fiquem à vontade, mas ter vocês ao vivo aqui é muito bom. Foi muito bom mesmo. Sempre que puderem, participem. Muito obrigada, viu? Obrigada, Humberta. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau, gente. Tchau. Pessoal, tchau, quem quiser o certificado,